Olá, boa tarde. Eu me chamo Eduarda Taistek, eu sou estudante de medicina do 9º semestre e hoje venho apresentar para vocês o nosso trabalho, então, o nosso relato de experiência para a 6ª Mostra de Extensão Ciência e Tecnologia da Unisc. Intitulado, então, como Imersões Mensais do PET Saúde, entre os eixos de valorização do trabalho em saúde, um relato de experiência. Esse relato de experiência, então, foi escrito por mim, Eduarda Taistek, minha colega também bolsista do programa Emanuela, e os nossos orientadores Camilo, Douglas e Fernanda. Introduzindo, então, um pouco sobre o que é o PET Saúde. O PET Saúde é um programa que ele busca aproximar a universidade, os serviços de saúde e também a comunidade, através da formação de profissionais e também de futuros profissionais da saúde comprometidos com o SUS. Ele se renova a cada biênio, e esse biênio de 2024 a 2026 tem como foco principal a equidade, ou seja, ele incentiva as práticas que reconhecem e percebem a dificuldade em enfrentar as desigualdades dentro do âmbito da saúde. Nesse cenário, então, as imersões mensais, elas representam um espaço de troca de ideias, encontro entre os estudantes e seus preceptores, e fornecem, então, uma oportunidade de planejamento em conjunto, de uma reflexão crítica, de troca de experiências e novas ideias de formas de intervir nessa missão tão importante dentro desse tema tão relevante também na nossa atualidade. O objetivo do nosso trabalho, então, é relatar a experiência das imersões mensais realizadas pelo PET Saúde e enfatizando a sua contribuição para a integração entre ensino, serviço e comunidade e para a reflexão sobre os projetos realizados pelos eixos temáticos do programa. A metodologia, então, ela se refere a um relato de experiência, isso é, desenvolvida a partir da participação desses estudantes, preceptores e tutores do PET Saúde dentro das unidades, dentro das suas vivências também enquanto grupos menores. As imersões, então, elas ocorrem mensalmente e têm o propósito de compartilhar justamente essas ações desenvolvidas nos pequenos grupos, nos seus territórios e nas suas unidades de saúde. E avaliar essas práticas em andamento, planejar os projetos futuros, sempre orientado pelos eixos temáticos. O PET Saúde e Equidade tem 3 eixos temáticos, sendo um deles a equidade em saúde e interseccionalidades, a valorização dos trabalhadores e futuras trabalhadoras do SUS, saúde mental e enfrentamento das violências no trabalho, e o acolhimento e valorização no processo de maternagem e cuidar das pessoas que gestam. Como resultados, então, temos que as imersões elas têm se consolidado como espaços de troca muito importante, tanto para a construção de saberes coletivos, tanto para entender melhor, compreender melhor esse cenário e este tema, principalmente as questões de interseccionalidade da saúde, que é o tema central do programa e que muitas vezes é um termo desconhecido. Observa-se, então, ao longo desses anos, que os estudantes eles ampliam a sua compreensão sobre as temáticas e se tornam mais críticos em relação a esse tema. Entre as ações realizadas, enfatizando muito essa questão, destacam-se algumas que muitas vezes são conhecidas, inclusive, pela comunidade, porque é justamente para ela quem se destina os nossos principais projetos. A gente realiza rodas de conversa a respeito das atuações do SUS na cidade de Santa Cruz, reconhecendo, então, esses caminhos diferentes, desses acessos, dessas dificuldades entre as pessoas. A gente exibe o debate, por exemplo, exibimos um curta-metragem Eu Girassol, então, uma produção muito importante aqui do nosso município sobre o autismo, uma das coisas também que se enquadra no nosso tema central. Outro exemplo que cabe citar aqui foi a exposição do documentário E Se Fosse Você, que foi produzido pelo próprio PET Saúde dentro da universidade e com temas muito relevantes e contribuiu para registrar e também difundir experiências locais e uma troca de ideias muito importante com a comunidade. Essas práticas, então, elas potencializam, né, a formação acadêmica, elas também favorecem que os estudantes fiquem mais críticos em relação às mudanças que precisam ser vistas também no ambiente de saúde, haja vista a diversidade de pessoas, de populações que temos atualmente na nossa cidade, no nosso país. Essas questões todas elas puderam ser vistas também nos diversos serviços de saúde do município. E assim, a gente, com um propósito, estimula também a produção de novos projetos alinhados a essas demandas que surgem, né, com o passar do tempo. Conclusão, então, a experiência demonstra que as imersões do PET Saúde contribuem para a formação crítica dos estudantes e também para a inovação nas práticas de saúde. O que quer dizer que o nosso trabalho, ele abrange para além das paredes da universidade, para além do nosso grupo. Ele se alinha também com os princípios de equidade, valorização e acolhimento que orientam o programa. Então, o PET Saúde reafirma a relevância do espaço em educação, né, pelo trabalho. E é uma estratégia de fortalecimento do SUS. Aqui temos algumas imagens que refletem um pouco o nosso trabalho dentro do PET Saúde. Umas imagens dessas imersões em específico, né, do que se trata o nosso trabalho. Então, são realizadas dentro da universidade, uma vez por mês, os eixos se juntam, debatem em grupos menores, em grupos maiores, e aqui à direita também as nossas exposições tão importantes. Muito obrigada.